Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos falando sobre o Sermão da Montanha e nós encerramos o capítulo 5. Foi muito bom, né? Nós vivemos dias maravilhosos, meditando e que bênção. Chegamos no capítulo 6. Sabemos que o Sermão da Montanha vai até o capítulo 7. É muita coisa, mas graças a Deus por isso. E nós estamos então aqui agora entrando em algumas práticas mais comuns da igreja. O capítulo 5 ele fala bastante da prática do caráter cristão. O capítulo 6 ele vai entrar bastante na prática do caráter da igreja, de questões que envolvem a igreja. Como se dá esmola, como se deve orar e bastante coisa nesse sentido aí. Ok, vamos lá. O verso 1 começa já com uma pancada braba. Talvez nós vamos ficar só nele aqui. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ok, meus irmãos, é profundo que nós temos aqui. Altamente profundo. Guardai-vos aqui, o Senhor está dizendo assim, olha, tomem cuidado, não vá por este caminho, não entre nessa rota, não participe das pessoas que fazem isso. É isso que significa guardai-vos. Mas guardai-vos do quê? De exercer a vossa justiça diante dos homens. Quando você vê a justiça, a palavra justiça na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ter, a maioria das vezes, apontando para a justiça de Deus. Mas em alguns casos, vai apontar para a justiça do homem. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo da imundície. Então, necessariamente aqui, guardai-vos de exercer, é muito claro o versículo, a vossa justiça diante dos homens. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é isso. Nossa justiça diante dos homens. Ele está falando para a gente guardar. Por que nós precisamos guardar? Aí continua lendo. Com o fim de serem vistos por eles. Então, aqui é querer aparecer, querer glória, querer ser visto, querer ser reconhecido. Continua. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então aqui se você ir por este caminho, você não terá o galardão. Então nós temos aqui que separar esse versículo em 4 frases. 4 questões. A primeira dela é: tome cuidado, não vá por este caminho. Aí ele pergunta: qual caminho? O de exercer a vossa justiça diante dos homens. Agora presta atenção. Hoje nós vivemos num mundo muito digital. E você precisa ali colocar suas charges, você precisa colocar seus videozinhos, né? Eu tenho orado por um filho de Deus que eu amo muito e ele está muito empolgado porque está buscando, né? Porque ele está buscando reconhecimento lá na internet para ele poder ganhar dinheiro, viver a vida dele. E eu tenho orado para isso dar certo. Eu tenho buscado em Deus para Deus abençoá-lo. Tenho incentivado ele. Tenho visto, acompanhado. Então ele precisa se aparecer. Ele precisa aparecer. O trabalho dele precisa aparecer. Será que Deus vai condená-lo? Porque ele é da igreja. Então ele faz um videozinho na igreja, ele faz um videozinho de um humor sem nenhum tipo de ofensa, apenas aquele humor paspalhão que é muito divertido.
que é muito legal, faz bem para a saúde. E ele, então, brinca, mas ele também põe coisas sérias. E a ideia dele é essa. Ele precisa que as pessoas vejam aquilo e divulguem e cresçam. Será que ele vai perder o galardão? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque o que ele está fazendo ali é um trabalho dentro de uma circunstância que vai envolver a igreja, porque ele é da igreja. É melhor que seja da igreja aquilo que você faz. Nós temos aí o pessoal que canta louvor, né? Ultimamente aí. Pra mim, um dos melhores dos últimos anos aí, o Fernandinho. Não existe louvor ruim do Fernandinho. Ok. Nós tem também o que eles chamam de F-Hope. Tem aquele pai com os 2 filhos lá, que canta Até que o Senhor Venha. Agora o Drops, que é o que eu mais gosto. Ok, tem cantado aí. Eu não consigo, eu não entendo a carreira deles, não estudei, mas eu vejo que eles fazem shows, eles ganham pra isso. E é muito justo. Porque aquilo é um trabalho. Aquilo é um trabalho. E eles estão recebendo pelo trabalho. Mas o louvor não é para o reino de Deus, para propagar o reino de Deus? É, mas nesse sentido está sendo um show e está sendo pago. Não é errado. Agora sim, paga quem quer, vai quem quer. Não entra nessa pilha de colocar um certo tipo de peso, dizer que tá errado, tem que cantar de graça, sabe? Você quer cantar de graça? Canta de graça. Nossa igreja tem uma banda. Os irmãos cantam de graça, é uma benção. Os irmãos da minha igreja é uma benção cantando. E eles cantam bem, a gente gosta, e lá no grupo eles ficam quebrando o pau. Tava ruim, tem que melhorar, tem que melhorar. Eu falo aleluia. Mas é de graça. Isso é do reino. Isso é do reino. Se você quer ver as coisas de graça, é assim que você vai ver. A igreja não meteu lá uma entrada, um ingresso para os cultos. E você tem que pagar agora para ir no culto. Não fez isso. Porque se fazer, você precisa sair dela. Agora, se eles contratou um pessoal para estar envolvido em um show, e aí eles cobrou, aí é tudo normal. Só que você não precisa ir. Também, se você não vai, não fica fazendo estardalhaço para os outros não ir. Aprenda a respeitar, aprenda a ser humilde. Então, existe a forma de se aparecer com o seu trabalho, e isso vai demandar o quê? Isso vai demandar o valor. Então tá tudo certo. E a pregação? A pregação, a palavra do Senhor diz que os pregadores, né, os ministros do evangelho, são dignos de salário dobrado. Então é a Bíblia que diz isso. Mas o cara cobra para pregar. Pois é, você quer pagar, você paga. Aqui na nossa igreja a gente não paga para ninguém pregar. Nós formamos pregadores lá e eles são maravilhosos. Ok, mas tudo também tem seu sentido. Agora veja, uma igreja durante os 52 domingos do ano pagou para alguém lá? Os 52 domingos foi cobrado ingresso de você? Não. Então, mais de 99% das vezes, a igreja é pública e o culto é público. Mais de 99% das igrejas são menores, não estão nas grandes mídias, não estão lotadas e abarrotadas de riqueza. São igrejas pobres, cujos pastores trabalham fora. Eu trabalho fora. Trabalho 3 dias e meio da semana fora. E nos outros dias eu cuido da igreja e tem sido bom. Se uma hora precisar mudar, mas muda. Ok. Até agora eu estou na primeira frase, te mostrando que você não pode pegar tudo e colocar nessa lista de que é sua justiça para os homens. Agora aqui, a questão é essa. Eu sou o pastor da igreja. Eu prego no domingo. Eu quero que os irmãos falem para todo mundo que eu sou bom pregador. Envie minhas mensagens para os outros. E eu fico falando agora, manda essa mensagem para alguém. Fala isso para alguém. Faz aquilo outro para alguém. Manda não sei o que para mais alguém. O que vai acontecer? Eu estou pregando para que eu seja reconhecido. E quando você quer algo,
Você força as pessoas a falar e você fica tão feliz quando elas falam que aí elas vão falando mais e outras vão falando mais. E agora o que eu prego já não está mais conectado com aquilo que Deus quer falar com a igreja, já não está mais conectado com aquilo que a igreja está precisando, não está mais conectado com aquilo que a igreja precisa ouvir, não está mais conectado com o que Deus quer falar com a igreja, porque agora eu falo para que os irmãos depois me deem feedback, me indiquem. Olha, meu pastor é tremendo, você podia chamar ele para pregar na sua igreja e daqui a pouco você vai pregando em outras igrejas. Prestou atenção na diferença de um evento pago para um evento nesse sentido? A diferença é muito grande. Por quê? Porque no primeiro momento a pessoa está fazendo um trabalho e vai quem quer. Num segundo momento, a pessoa está usando a igreja do Senhor para se autopromover. E o Senhor fala o quê? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Esse é o problema em alguns lugares. Você canta o louvor na igreja para adorar o Senhor. Quem é o ministro de louvor? Ele facilita o louvor para quem está lá embaixo, porque nem todos somos cantores. Então, os ministros de louvor são facilitadores. O que eles têm que fazer? Eles têm que pegar as músicas e facilitar ela para todo mundo. Mas o que ele quer fazer? Ele quer dar um show de vozes, ele quer dar um show de falsete, ele quer fazer para todo mundo falar: que cantor é esse? Oh, que louvor é esse? É um que o Senhor não recebe. Porque é bonito, é afinado, mas não é para Deus. E você sabe qual tem sido o grande problema de algumas pessoas, de algumas igrejas que cantam muito bem? Ela não quer cantar qualquer louvor. Tem louvor que vai mover muito com a congregação, mas não dá na voz dela. Não dá para ela dar o showzinho dela. Não dá para ela fazer uma pirotecnia. Então ela critica o louvor, ela não gosta do louvor, ela não aprova o louvor. Para quê? Para colocar uma onde ela vai ficar no se mostrando. O Senhor está falando o que para essa pessoa? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ok. Então você está entendendo o que é isso? Que é essa primeira frase. Por quê? Porque você está fazendo a obra de Deus, você vai ganhar um galardão. Mas você pode pegar o seu galardão, jogá-lo no lixo e trocá-lo por um galardão que vem de homens. Homens vão te aplaudir, dizer como prega, como canta, e o Senhor vai dizer: você não serve. Por quê? Porque toda essa aparição que o Senhor está falando aqui na segunda frase, né? Vossa justiça diante dos homens, vai incumbir na terceira frase, que é com o fim de ser desvisto por eles. Então, é o que eu já expliquei. A partir de agora você já não fala porque você é um servo, você já não fala porque uma direção de Deus foi dada. Você fala com o fim de ser visto. Você fala com o fim de ser notado. Você fala com o fim de que aplaudam. Você fala com o fim de que dizem o quanto você é bom. E aí vem a quarta frase, a quarta e última da outra sorte: não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O Senhor não vai te recompensar. Você sabe o que vai ser pior? Não é não ser recompensado. Porque se chegasse lá e ele falasse: está todo mundo reprovado, 100%, vamos para a recuperação, todo mundo ia. Mas na verdade vai chegar pessoas que pregou menos que você. Vai chegar cantor que cantou mal ao seu ponto de vista. Vai chegar cantor pentecostal que nunca conseguiu alinhar um segundo sequer a sua voz com a guitarra. E vai ganhar galardão. E você, ô voz de ouro, vai ficar de fora. Isso vai doer. Porque você vai falar: como pode esses com essas vozes de taquara rachada recebendo coroa? E eu que cantava com falsete, fiquei de fora. Porque a questão não é quão bom você cante. É bom que você cante bem. Mas a questão não é essa. A questão é por que você canta, para quem você canta, qual é o valor do que você canta. E prega também, não é só de cantor, não.
de quem ora, procura e etc. Então, a questão é se o que você faz é do reino, é pro reino, tá no reino, ou é para o seu coração, pro seu ego, pra sua vidinha. Podemos fazer pregações, podemos fazer cursos, podemos fazer campanhas, podemos fazer louvores e ganhar dinheiro. Quem querer paga, quem não querer não paga e a vida segue. Mas quando é a igreja do Senhor em ação, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Fica aqui essa repreensão para você, ministro, ministra, pregador, pregadora e etc. Que o Senhor nos abençoe muito, que o Senhor nos derrame graça e vida, que o Senhor seja grande entre nós. Quero orar pela sua vida. Se você identifica que tem olhado mais para você do que para o reino, mude, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, coloca diante deste teu filho, desta tua filha, deste teu servo, tua serva, a grande graça, que ele possa ver que o galardão que o Senhor tem é tão maior do que o que homens podem dar. Oh, guarda-nos de olhar para os homens e que olhamos para Ti e que esperamos de Ti, que passamos para Ti e que sejamos em Ti. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Implementa isso no nosso coração, Paizinho. Oh, Senhor Jesus, implementa isso no nosso coração. Seja de Ti, para Ti, por meio de Ti, somente, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Vai ser tremendo estudar capítulo 6. E eu aguardo você aqui amanhã para continuarmos. Amém? Fica na paz.